Fala meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Enem em Ação. Essa parceria entre 4 canais do YouTube para te deixar fera pro Enem. O Química em Ação, Física Total, Toda a Matemática e eu, professor Arthur do Quinapse Vestibulares, trabalho um pouquinho de Biologia com vocês. Hoje a gente vai resolver mais uma questão antiga do Enem para você ir treinando e aprendendo como é que a gente faz para resolver esses exercícios, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na questão que eu trouxe para vocês hoje, para a gente poder discutir um pouquinho sobre ela. Bom, como sempre, olha lá, uma perguntinha e um testículo para a gente retirar informações para essa pergunta. Vamos ler primeiro a pergunta para depois o texto, para a gente fazer uma leitura mais seletiva. Então vamos lá. As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo... Olha, mais um comentário para vocês que eu sempre gosto de fazer. Se você estiver bem antenado, se você estiver bem ligado, se você tiver estudado bastante, para resolver essa questão você nem precisa ler o texto. Porque vamos dar uma olhadinha no que essa pergunta diz pra gente. Olha lá. Ela diz que tem uma variação qualitativa e quantitativa na produção de alguma coisa durante o ano. E isso é devido a alguma coisa associada ao material genético. Então, essa pergunta quer saber como que alguma coisa que é produzida no organismo de um ser vivo varia durante o ano e a relação disso com o material genético. Se você entende bem como funciona a produção de substâncias a partir de um material genético, você consegue resolver essa questão sem ler o texto. Mas a gente vai ler o texto para o desencargo de consciência aqui, como a gente está estudando. No dia da prova é muito interessante você ser capaz de resolver isso para você ganhar tempo, principalmente no Enem, que é uma prova bastante cansativa, tá certo? Mas vamos dar uma lidinha no texto para vocês não desconfiarem de mim. E aí a gente discute os conceitos, tá bom? Vamos lá então, olha lá. O texto diz pra gente então, ó, os vegetais biosintetizam determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação do organismo às variações ambientais, radiação ultravioleta, temperatura, parasitas herbívoros, estímulos a polinizadores, etc. Ou fisiológicas, crescimento, envelhecimento, etc. Então a questão está dizendo pra gente o quê? A questão está dizendo pra gente o quê? Que o vegetal responde a estímulos ambientais, alterando a produção de certas substâncias. E a pergunta quer saber como que isso se associa ao material genético. Então, regra número 1 para a gente saber como essas coisas são controladas em relação com o material genético. O material genético não muda. Todas as células desse vegetal, vamos supor todas as células aí que não são reprodutivas, né? Porque se a gente for pensar... vamos pensar nos animais, que são mais fáceis, aí que a gente tem ciclos de vida mais simples. Vamos pensar na gente, né? Que a gente tem um ciclo de vida aí mais simples, ciclo diplobionte. Se você não está entendendo o que eu estou falando, vai ver as nossas aulas de botânica. A primeira aula que é de ciclos reprodutivos, você vai saber sobre ciclo apoplobionte, diplobionte, aplodiplobionte. Vamos falar um pouquinho de seres humanos que tem um ciclo diplobionte, que é um ciclo mais simples, para a gente entender isso. As nossas células todas, menos as células dos gametas, né? Elas têm o mesmo DNA. E no vegetal isso também vai acontecer. Então, a maior parte das células desse vegetal, as células que não estão associadas à reprodução, elas vão ter o mesmo material genético. Aí você fala, pô, mas como que eu tenho então uma célula de raiz, uma célula de folha? Como que a produção de substâncias é diferente em cada célula e diferente numa mesma célula de acordo com os estímulos que essa célula recebe? Lembra que para produzir uma substância, então para produzir uma proteína, essa célula vai pegar um gene e vai transcrever esse gene num RNA. Esse RNA vai para o ribossomo e no ribossomo esse RNA vai ser traduzido na proteína. Então, se por algum estímulo essa proteína deixa de ser produzida, ou essa substância qualquer que tenha uma relação enzimática coordenada sempre por proteínas, vão estar envolvidas nesse processo, principalmente pela atividade de enzimas. Mas, quando uma substância vai deixar de ser produzida, não é porque o gene que estava lá sumiu, mas é porque esse gene simplesmente parou de ser transcrito e traduzido. Então, o material genético ele vai mudar em ocasiões muito específicas, que são mutações
que são recombinações, mas não são coisas que vão acontecendo e desacontecendo, acontecendo e desacontecendo. Acontecem pontualmente em alguns momentos e não são reversíveis. Então, se alguma variação acontece de uma produção de alguma coisa que é originada desse material genético, é porque existe uma regulação gênica que controla quais genes vão ser transcritos e traduzidos, quais genes então vão estar ativos e quais genes vão estar inativos. Então essa variação de concentrações depende dessa regulação gênica. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas e ver qual que se aproxima mais disso que a gente está falando. Olha lá. Então, esse material genético sofre constantes recombinações? Não! Pelo amor de Deus. Recombinações são pontuais e não são reversíveis, adaptativas ao ambiente. Muda ao longo do ano em diferentes fases da vida? O material genético muda ao longo do ano em diferentes fases da vida? Não! Cria novos genes para falou de criar novos genes, você já, descarta. Altera a sequência de bases nitrogenadas? Lembra que as bases nitrogenadas são que constituem o DNA. Então, muda o DNA? Não muda o DNA. Possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. É isso aqui que a gente chama, então, de regulação gênica. Alternativa correta. Alternativa E. Se você gostou dessa nossa discussão, se inscreve aqui no Quinapse Vestibulares, curte a página do Enem em Ação no Facebook, que você vai estar sempre atualizado nisso que a gente está fazendo. Aqui, se você está assistindo a gente pelo Facebook, aqui no nosso canal, ou pelo YouTube, aqui no nosso canal, você vai encontrar uma série de aulas de biologia que vão te auxiliar nesse raciocínio que a gente discutiu aqui. Aulas nas quais a gente vai trabalhar esses conceitos para você ficar afiadíssimo para o Enem. E nos nossos parceiros você também vai encontrar videoaulas incríveis. Espero ver vocês na nossa próxima videoaula e comemorando uma grande aprovação no fim do ano. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, eu deixei para vocês o link para nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.